3 coisas que aprendemos com a tragédia do submersível Titã. Primeiramente, é óbvio que todo mundo preferia não ter aprendido nada, não ter refletido nada, porque a gente não queria viver uma situação como essa, né? Acho que ninguém gostaria que isso tivesse acontecido. E assim, já deixo bem no início do vídeo os meus sentimentos à família, a toda a comunidade de exploradores também que sofreu e vai sofrer muito para as novas expedições, para as novas descobertas, porque é importante também explorar o espaço, explorar o fundo do oceano. Então, assim, ninguém gostaria que isso tivesse acontecido. É realmente muito triste, muito lamentável, mas com toda essa tragédia, o mundo inteiro mobilizado e olhando para isso, a gente vai buscar nesse vídeo 3 tópicos, 3 coisas interessantes que a gente começou a pensar a partir dessa tragédia, que foi uma comoção mundial. Acho que o primeiro tópico que veio à tona aí na cabeça de algumas pessoas quando essa tragédia toda se desenrolou é por que tem uma comoção mundial, uma comoção midiática em torno da tragédia do submersível Titã, que tinha 5 pessoas dentro, e por que não tem a mesma comoção, a mesma reação midiática de um barco de quase 700 migrantes que afundou na Grécia e que pouco se falou sobre isso, assim. É uma coisa para se pensar. Foi, acho que 4 ou 5 dias antes do desaparecimento desse submersível, um barco com migrantes, entre 700 e 800 pessoas, estima-se que tinha mais de 100 crianças, afundou e não recebeu ajuda nenhuma interferência da guarda costeira da Grécia. Pouco se falou sobre isso na internet e nos noticiários, então muita gente ficou com isso na cabeça. Por quê? Por que 700 pessoas anônimas, migrantes, desconhecidas, não têm a mesma repercussão do que 5 milionários? Então são 2 pesos e 2 medidas, né? Talvez, e não só de interesse do público, mas de cobertura midiática mesmo, porque talvez se a mídia relatasse ali ao vivo, como fez com a questão do submarino, e toda hora notícia, e a história do submarino, dizem que imediatamente foram mais de 10 barcos para tentar fazer o resgate, procurar e tudo mais, e essa mesma comoção não aconteceu com 700 pessoas afundando no Mediterrâneo. O que é bom de pensar será que talvez se tivesse uma cobertura midiática ao vivo ali, mostrando o drama que está acontecendo, se não teria mais gente tentando ajudar, tentando resgatar, se mais pessoas estariam vivas? Por que é tão diferente, né, o interesse público da história de 5 milionários ou a história de 700 migrantes? É uma coisa que a gente deve pensar. Uma outra coisa que me fez pensar bastante é que, assim, quem que não ouviu falar sobre quando desapareceram e não conseguiam encontrar, e todo mundo pensando, por que pessoas bilionárias, pessoas com tanto dinheiro, foram se aventurar numa coisa tão arriscada? E eu fiquei pensando muito sobre isso. E assim, não importa o quão rico você seja, quão bilionário você seja, acesso a tantas coisas, mas sempre falta. Não falta só pra gente, falta pra todo mundo, assim. E eu pesquisando na internet, eu vi como é comum, assim, para pessoas muito bilionárias e com muito dinheiro, esses passeios exclusivérrimos, assim, a pessoa quer o que é mais diferente, o que é mais exclusivo, o mais inacessível. Então, ninguém está satisfeito. Eu não estou satisfeita, eu quero mais, e o outro não está satisfeito, e você não está satisfeita, e não estaremos nunca. Parece que a gente está sempre remando por uma coisa que não vai alcançar. Mas eu, quando olhei tudo isso acontecendo, eu pensava, mas por quê? Com esse dinheiro eu ia estar viajando, eu ia estar conhecendo um outro lugar, eu ia, sei lá, eu só pensava, nossa, podia modificar a vida de tantas pessoas. Era mais de 1 milhão, né, botando em reais, né? Mais de 1 milhão uma viagem dessa, esse passeio, que era um passeio turístico, salvo algumas pessoas que viviam disso, dessa expedição, assim, que eram especialistas nisso, mas para as pessoas, para os bilionários que compraram, era um passeio turístico.
Aí você fala, caramba, como é que a pessoa tem tanto dinheiro e vai dar 1 milhão pra uma coisa tão arriscada? Mas não tem. Não tem ser humano que esteja totalmente satisfeito e que não queira mais, assim. Essa não é uma condição de quem tem pouca grana, é uma condição, inclusive, de quem tem muita e muita e muita e muita e muita grana, assim. O que tem de mais exclusivo, de mais inacessível, de mais diferente, eu quero. É louco a gente pensar, mas não estamos nunca satisfeitos. Talvez para quem tenha muito dinheiro mesmo, para fazer alguma coisa fora da curva, para fazer alguma coisa que seja mais interessante do que tudo de interessante que você faz todos os dias, realmente tem aí esses sonhos diferentes, esses desejos exóticos, descer para ver o Titanic, aí é o bilionário que quer ir fazer a viagem até a Lua. É um conjunto de coisas que talvez pra gente possa parecer uma realidade muito distante, mas para quem tem muito dinheiro, né, eu acho que os objetivos são muito grandiosos muitas vezes. Eu, honestamente, acho que se eu tivesse... Acho não, eu tenho certeza. Se eu tivesse muito dinheiro, eu nunca entraria num negócio desse pra ver Titanic ou o que quer que seja. Eu acho até assim que pra um cara falar, pô, eu queria ver a Lua, talvez seja um objetivo até que eu entenda melhor. Agora, eu quero ver a ferrugem lá, o enferrujado do Titanic debaixo do mar. Deus que me livre. Me dá angústia só de pensar. Eu não iria em nenhum dos dois, tá? Nem na Lua, nem ver o Titanic. Eu tô passando. Eu confio em quem viu. Eu me contento com vídeos, com filmes. Eu não iria nem com cachê, muito menos pagando. Mas é isso. São sonhos exóticos de milionários. Eu, Gisele, eu fiquei muito agoniada e muito angustiada com essa história, porque eu sou muito claustrofóbica, assim, eu tenho agonia de lugares fechados, apertados, tenho muita agonia, tipo caverna, lugar pequeno e água. Então, eu acho que nessa tragédia juntou duas coisas que eu tenho muita fobia, que é lugar fechado e fundo do mar. Então, eu tive pesadelo com essa história, assim, de acordar agoniada, pensando quando a gente ainda não tinha notícia de que foi implodido, né, de que foi uma coisa rápida, fiquei eu angustiada pensando quantos dias eles não estavam passando dentro daquele submersível minúsculo, muito possivelmente escuro, frio e totalmente claustrofóbico. Eu também tenho pavor, eu tenho fobia de água, lugar fechado, então isso pra mim é um submersível no fundo do mar. Pra mim é um negócio impensável, um lugar claustrofóbico com 5 pessoas juntas, assim, pra mim junta todos os meus traumas e condição nenhuma eu tenho. Até a notícia, você sabe que quando começou a dar essa notícia toda hora, a minha irmã me ligava toda hora, a minha irmã, né, no caso essa aqui, a Gisele, me ligava toda hora, falando assim, ai, porque viu, ai, acho que não acharam, ai, que não sei o quê. Uma hora eu falei, Gisele, por favor, para, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Eu falei, eu não vou conseguir dormir. Eu pedi pra ela, eu falei, não quero que você fique falando pra mim sobre esse assunto. Eu não queria mais ver, porque aquilo tava me causando taquicardia, juro pra você. E aí eu me deparei na internet com um texto de um amigo meu, chamado Jared Amarante. Eu vou botar a arrobinha dele aqui pra vocês. Ele fez um texto muito bonito que ele faz uma analogia do que possivelmente ele imaginou que essas pessoas, e que até então a gente achava que poderiam ainda ser sobreviventes, faz uma analogia um pouco da sensação que ele imaginava, que como estariam se sentindo as pessoas dentro do submersível, perdidos, né, esperando por socorro durante muitos dias, com o oxigênio acabando, quando a gente ainda não sabia que tinha sido uma implosão. E ele fez um texto que faz uma analogia disso com o que muito de nós vivemos. E eu vou até chegar perto, porque eu tô viajando e fazendo esse texto, uma viagem para vocês, fazendo esse vídeo, né? E eu vou ler parte do texto que ele escreveu, que eu achei, assim, muito, muito, muito precioso. Não vou discutir questões técnicas de segurança ou oceânicas. Quero falar sobre a vida e o que podem ter sentido as pessoas presas, talvez no lugar mais fundo do planeta, com uma escuridão assustadora,
alimentados pelo medo, pânico, falta de ar, dor, tudo que um corpo humano pode manifestar quando você está conversando com a própria morte. Quantos de nós estamos há dias, semanas, meses e anos em submarinos, naufragados no medo, num relacionamento sem reciprocidade, num trabalho com pouca recompensa financeira e emocional, numa família ou roda de amigos tóxicos? Ana Cláudia Quintana Arantes disse: todas as vidas são grandiosas, inclusive a sua que me lê. Todos os dias há inúmeros motivos pelos quais podemos naufragar. E não é que não vamos mais descer alguns metros em algum dia, mas podemos voltar à superfície, a não ser que a questão é estarmos, lamentavelmente, chamando o fundo do oceano de amor, merecimento, destino. Algumas situações, pessoas, lugares e sentimentos são um submarino. E a pergunta a se fazer é apenas uma: devo ir nessa viagem? O texto na íntegra vocês encontram lá no @ do Jared Amarante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, mas fica aí uma grande reflexão para todos nós, assim. Muitas das vezes, a gente está no submarino, numa situação sufocante, com o nosso ar residual no final, e a gente acha que isso é a vida, isso é felicidade. Eu acho que o texto dele completo é fabuloso e é um alerta para a gente olhar para a gente também. Porque muitas das vezes a gente se coloca em situações que são realmente degradantes e sufocantes, e só a gente pode decidir embarcar ou não nessa viagem. Não teve um outro milionário, que decidiu não embarcar nessa viagem? Decidiu. Ele achou que a vida dele era muito mais grandiosa do que se arriscar naquele passeio, que para ele seria apenas um passeio turístico. Então, tá na hora da gente olhar para as nossas vidas e ver quão grande, quão poderosos, quão maravilhosos nós somos, e decidir se a gente quer ou não quer embarcar em certas viagens. Fica aí minha admiração pelo texto desse meu amigo e um convite para a gente pensar, não é mesmo? O que vocês acharam dessas nossas reflexões, pegando esse tema triste, esse acontecimento triste aí como gancho? Mas deixa aqui nos comentários, fala pra gente o que você acha disso tudo, qual a sua opinião e, obviamente, não deixe de se inscrever no canal, porque a participação ativa de vocês aqui é muito importante pra gente. Então, ativa o sininho, ativa as notificações e nos vemos na próxima terça. Beijos, Gi! Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso, quais temas que vocês querem que a gente traga aqui pro canal, e não deixe de se inscrever. Um beijo!